devemos estar, o que nós devemos estar fazendo, que Ele é o caminho, que é por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Nós vamos cantar uma canção que diz que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Então que você não perca esse caminho, que você use essa tarde para aprender um pouco mais do Senhor, e que você saia daqui um pouco mais sabido da presença dele. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Obrigado, louvor. Que só vocês, Zé? Ah, verdade. Aqui, ó. Obrigado, Zé. Só para apoiar aqui. A paz, amados. Esse louvor que você acabou de cantar é um louvor que mudou minha vida. Mudou a chavinha. João 14. Aleluia. Cadê o número 1? Ah, o número 1 está aqui. Não, das mulheres, o seu número 1.
Quero convidá-los a abrir a Bíblia, sua Bíblia, ou conectar aí, no livro do profeta Daniel. Nós estamos estudando esse livro e, pela graça de Deus, vamos ver se a gente consegue terminar entre hoje e na próxima semana. E tá aqui. Gostaria muito que você pensasse comigo uma coisa muito interessante, que é o seguinte: deixa eu ver se está funcionando, peraí, está aqui. Foi, profeta Daniel. Nós já estudamos os 6 primeiros capítulos. Porém, eu vou fazer uma coisa aqui interessante. Vou pedir, Zé, vem cá rapidinho, me ajuda aí. Ó, entrega 2 para cada um. Mas assim, sortido, sem olhar. Sem olhar, um de baixo, um de cima. Vai lá. Você vai receber 2 números agora, só para você entender o contexto onde nós vamos meditar hoje na palavra, tá bom? E aí você recebeu 2 números, foi ou não foi? Não é para jogar no bicho isso, cara, não pode. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Recebeu já? José, na verdade 3, 6, dá um para cada se sobrou mais. Tem 12 pedaços aí. Pega um para você, dá um para Adalberto. 3, 6, isso, fica com um para você. Tá ótimo, acabou. Tá ótimo. Bom, então, segura aí, segura um pouquinho. Pegou seu número? Então, agora participar da aula aí. Presta atenção rapidinho. Eu vou agradecer aqui o Fábio, já que projeta aqui para a minha Bíblia, aqui fica mais fácil, beleza? Nós já estudamos alguns capítulos de Daniel e nós já sabemos algumas histórias de cor. Então, por exemplo, só que hoje eu estava reestudando, e quando você entra na história para pesquisar os governadores, os reis, lá do Império, né, babilônico, e depois os medos persas que vêm no lugar da Babilônia, você encontra essa ordem aqui dos reis. Primeiro, Nabucodonosor, que foi lá, invadiu, né, Jerusalém, tudo bonitinho. Depois vai aparecer o Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, lá no capítulo 5, nós vamos ver já. E o Dário, que é o do governo que destronou Babilônia, não é isso? O Dario veio aqui, e depois, lá para frente, naquele revezamento de governo, de governador, o Ciro, que é o que vai lá em Esdras, Neemias. Tá. Aí, oi Bernadette. Aí o que acontece? Então, nessa ordem, quando você pega o livro de Daniel capítulo 1 é aquele, que nós temos lá, já estudamos isso, foi quando Daniel faz o propósito em não se alimentar, não é isso? Daniel capítulo 1, está escrito o quê? No ano terceiro do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem está com o papelzinho número 1? Dá para mim? Daqui, mano. Então, está em ordem, Nabucodonosor, certo? Olha a ordem que nós colocamos lá, Daniel capítulo 1, deixa eu voltar para cá, Então aqui nós temos Nabucodonosor, Belsazar, que vai aparecer na sequência que nós lemos no capítulo 5. Aí nós temos o Dário, ou o Dario, que aparece no capítulo 5, no capítulo 6, que ele vai instituir Daniel, quando acontece na Cova dos Leões, e depois, mais para frente, Ciro. Então volta para lá. Então, Daniel capítulo 1, beleza. Está aí, está na ordem. E aí, no Daniel capítulo 2, o rei teve aquele sonho, né, estátua, mas vamos ver, começa assim, capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, então está na ordem, capítulo 2, quem está com o número 2? Por favor, Zé, seja cavaleiro. Então, o capítulo 2 também, está aí, está em ordem, sim ou não? Está no início da Bíblia, obrigado, Zé, está ficando sincerete hoje aí. Aí, olha só, presta atenção. No capítulo 3, o rei se empolga, manda fazer a estátua, sim ou não? E aí, aparece na fornalha lá, o churrasquinho dos 3, só que aparece o 4º homem na fornalha, certo? Então lá, capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor
Quem está capítulo 3, número 3? Vamos embora. Então está na ordem. Está uma ordem histórica, sim ou não? Vamos embora. Capítulo 4. O Daniel. Obrigado. O rei Nabucodonosor dá o testemunho dele, que ele está passeando no palácio, se empolga, se engrandece, não agradece a Deus, e ele vira um bicho do mato. Então o capítulo 4 começa assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, testemunho dele. Aqui está com o número 4, por favor. Então, até aí, nenhum problema, sim ou não? A gente não quer falar isso lá na ordem, porque você tem que saber até a história 6, o capítulo 6. Obrigado, Zé, vai ganhar um bombom no final da aula. Calma, tem mais. Agora presta atenção que legal. E aí, no capítulo 5, aparece a mãozinha na parede lá. Lembra? Capítulo 5, que aparece aquela mensagem: Mene, Mene, Tekel, Farsim, contou, pesou, dividiu. Caiu o reino de quem? Opa, Daniel capítulo 5. O rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Até aí tudo bem, certo? Cadê o capítulo 5? Segura aí. Senta aqui. Segura o 5. Tem um problema agora. No capítulo 6 do Daniel, que nós já estudamos também, estudamos até o 6, me pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, governadores, prefeitos, né? E Daniel também. Sim ou não? E aí, ó, Dario. Quem é o Dario? Foi o reino que aparece no capítulo 6, na verdade, no capítulo 5. Ó, no capítulo 5, o rei Belsazar aparece, vai lá com a mãozinha na parede e tal, e aí, no lugar dele, no finalzinho, entra o Dário. No capítulo 6, já é o rei Dário, que destronou a Babilônia. Em princípio, daqui, Zé, capítulo 6. Até aí está em ordem, mais ou menos, sim ou não? Aí acabou a história. Por algum motivo, os 12 capítulos de Daniel... Cadê o capítulo 6? Cadê o número 6? Está escondendo, mano, para jogar no bicho lá? Está com ele aqui. Ô, Cicerete. Então, obrigado, Zé. Até então, do 1 ao 6, beleza, certo? Por algum motivo, aconteceu alguma coisa, provavelmente por importância histórica, esses livros estarem colocados nessa ordem. Daniel assim deixou acontecer, provavelmente. Mas, quando você agora, que é o nosso desafio, né, ler o capítulo 7, do 7 ao 12, que são os próximos capítulos, eles parecem que deram uma embaralhada. Inclusive, reestudando, olha só, Daniel capítulo 7, vou pegar só o versículo 1, você não sabe abrir se você quiser confirmar na sua Bíblia, porque a ideia é a seguinte, a ideia hoje é ler o 7, 8 e 9, com a graça de Deus. Segura aí, vocês vão ver que é bem interessante. No capítulo 7 começa assim: no primeiro ano de... Ixi, o Belsazar aparece no capítulo 5, sim ou não? Olha o capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Belsazar. Mas Belsazar nós já destronamos. Então esses dois capítulos 7 e 8, eles deveriam estar antes do capítulo 6, historicamente. Só que o Dario fala o seguinte: olha, isso aqui é mais pessoal, pelo amor de Deus, não é uma heresia que eu vou falar, hein? Deixa eu anotar esses sonhos aqui. Isso aqui é pessoal, não vou falar não. Eu vou escrever só esses históricos, pelo amor de Deus, estou pensando assim. E aí ele escreve do 1 ao 6, e aí, quer saber? Eu vou mostrar para essas pessoas que Deus é Deus, Ele revela também para os seus a história. E o capítulo 7 e 8 está entre lá o capítulo 6. Não é verdade? Acabou 5, mas esse 5 tinha que estar antes. Tinha que ser o 4 ou 5. Quer dizer, o 5 era para ser 7. Mas enfim, só para você entender a brincadeira. Tá, olha no capítulo 9. No primeiro ano de Dario, que foi o mesmo que colocou Daniel como um dos principais. Eu estou colocando início para você entender
o arranjo que nós fizemos aí. Tá, aí, pronto, vamos chegar até aqui, até o 9, vai. Então, pela história, se você pesquisar, e é muito lindo você saber isso, tá? Depois pode pegar com o Fábio lá. Ó, quando Daniel ele é levado para a Babilônia, acredita-se que ele tem 17 anos. E você acha que aconteceu tudo na sequência, né? Só porque você leu aqui um capítulo em 5 minutos, você acha que foi 5 minutos da vida do cara. Sim ou não? A gente não pensa assim às vezes? Imediatista, né? Então, olha só. O Daniel, com 17 anos aproximadamente, ele é levado. Tudo bem, Nabucodonosor bateu o capítulo 1, 2, 3. No capítulo 2, passaram-se 3 anos, lembra? 3 anos se alimentando, depois teve o Enem. E aí, foi o Enem, verdade. O rei, direto com o rei. E aí faz as perguntas, respostas, o Daniel, opa, você não, você vem para cá, vocês 3 também, mas ó, esse é o cara. Vocês vão ser auxiliar do cara. Aqui, aí, com 28 anos, vem lá o capítulo 3, vai passando a história, lá, dentro dos historiadores aqui, a pesquisa. E aí, lá no capítulo 3, 28, com o capítulo 4, ele está com aproximadamente 53 anos dos reinados. Os historiadores encaixam aí. E a gente está lendo Daniel tudo novinho, novinho. Ei, as coisas não são de imediatas não, filho. Você tem que suar para comprar arroz com feijão, sim ou não? Eu quero ser diretor de uma empresa, mas você não estuda. Não, só para você entender, você não faz nada nesse sentido. Então, Deus está ali no controle. Mas olha só, e aí do capítulo 4, vem o quê? O capítulo 7, que é o primeiro ano de Belsazar, na história, tá? Mas nós já lemos quem? O 5, que o 5 está no lugar do 7. Então, agora, nós vamos ler esses dois. Depois, o capítulo 6 está lá embaixo, ó, depois do rei Dário ainda. Então, essa troca de posição não muda a essência do livro. Estrategicamente, ele pegou os fatos históricos na raça, na prática. Aqui estão os bastidores, lá de Daniel, no quarto dele, orando, recebendo promessa de Deus, recebendo as visões de Deus. E é isso que nós vamos ler, tá bom? É legal essa mudança aqui, na ordem cronológica, tá bom? Então é assim, hoje nós vamos estudar o Daniel capítulo 7, lembrando que não era o 7, era para ser o 5, que era o 5, era para ser o 4. Enfim, vamos pegar agora os bastidores. Por quê? Olha o que Deus fez. Quem é que lembra da estátua do Nabucodonosor? Não, a gente não vai saber detalhe. Mas a cabeça era quem? A Babilônia. O peito aqui era quem? Quem vinha depois dele? Os medos persas. Depois, quem era aqui? A Grécia. Depois, Roma. Depois de Roma, nós vamos rever isso. Só que aquela imagem, Deus deu para o rei. Eu não sei se Deus quis confortar o coração de Daniel. Vem cá, Daniel, o rei viu aquela imagem, olha o que eu vou te mostrar. Deus vai mostrar a mesma coisa para o Daniel, só que um sonho mais Hollywood, cinematográfico, porque está assim, ó, é uma leitura rápida, tá? Porque assim, esse capítulo ele vai se autoexplicar no final. Então não se preocupe, Daniel vai contar o sonho dele e vai contar a interpretação. Daniel é assim. Entenderam que é legal? Então, é assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, mas Belsazar já era. Não, volta alguns capítulos. Já entendemos isso, certo? Ok. Então, antes dele se empolgar e colocar a mão... olha, só para você entender. Antes dele se empolgar... traz as taças lá do Deus lá, dos judeus. Traz tudo lá que eu vou... Uma festinha aqui para nós. Pode trazer. Se empolgou. E aconteceu isso com o vô dele. Lembra o vô dele, passeando no palácio, no capítulo 4? Olha aqui, tudo eu, tudo meu, tudo eu, tudo meu. Caiu. Aconteceu a mesma coisa com o neto não aprendeu. E começa assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E Deus fala através dos sonhos e visões na sua cabeça, quando estava em sua cama. E ele escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Estava assistindo um filme agora à tarde, do Mentalista. E apareceu exatamente um caso assim que o cara perdeu a memória. Você assistiu? Legal, né? E assim, ele tinha que escrever. Não, eu tenho que escrever para não esquecer. Porque ele esquecia. Ok, então, falou Daniel e disse, olha o sonho. Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiu do mar.
Lembra-se que aqui, mar, futuramente, vai representar povos, tá bom? Então, subia do mar, mas está ali, são os povos dali. Mas, só para você entender, o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Olha o leãozinho aí com asa. Bora. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Olha o urso aí. Olha as costelinhas no dente ali. É mais que ele está tendo, segura aí. O que significa isso? Ou curioso, ele vai falar, segura um pouco. Depois disso, eu continuei olhando. Deixa ele contar o sonho primeiro, não deixa ele molhar o bico, né? Depois disso, eu continuei olhando, eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também, esse animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aí, leopardo, 4 cabeças, asas, é isso aí. Imagina o Daniel sonhando aquilo, e apavorado, porque ele sabe o que está acontecendo, né? É igual você acorda de manhã, ai, eu sonhei. Primeiro que parece que você conta, nem ora, nem conversa com Deus, nem nada, né? De repente, Deus te dá a interpretação. Mas, ó, segura, olha só. Depois disso, achou estranho, né? Continuei olhando nas visões de noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Chifres, na Bíblia, significa poder, tá bom? Tinha poder, tinha bastante poder, é forte, olha ele aí, olha o bicho aí, ó. Esse bicho aí, tá aí. Ok, se você digitar Daniel 7, 1, 2, 3, vai aparecer essas imagens no Google lá, é legal, só para você saber, tá bom? Bom, estando eu a considerar os chifres, que nós começamos a imaginar já, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Olha lá. Aí, ó, olha o chifre, a boca. Então, eu estou pegando as imagens que você encontra. Só para você imaginar. Como assim? Aí, ó. Tá lá, parecia um dragão mesmo lá. Ok? Vamos embora. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Ó, continuei olhando. E aí foram postos um trono. E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como neve. Opa! Olha só, Deus se revelando. Aliás, a aula hoje eu coloquei o título, o Deus que se revela. Ele vê um trono, um ancião, um senhor assentado. E o cabelo da sua cabeça como pura lã. O meu está quase purinha, não. O meu está com lãzinha ainda. Aqui, mas esse cara assim, representava pureza, sabedoria. E o seu trono era de chamas de fogo. E as suas rodas de fogo ardente. Do trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. E milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo. E abriram-se os... Alguém já viu essa cena lá em Apocalipse? Estive então olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto. Aquele animal terrível foi morto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O Apocalipse vai falar, é o lago do fogo mesmo. E continua. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio,
e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbam. Quem é que nos perturbaram com isso, né? O cara vê lá um leão com asa, depois um urso com costela no dente, depois vê um tigre com 4 cabeças, depois vê um dragão com chifre, um chifre começa a falar. E ele fica, o que será isso, Daniel? O que será isso? Vai falar sério, não é mais emocionante que a estátua do Nabucodonosor? Eu já sabia uma estátua. E Deus, então, se revela para Daniel, falando realmente do futuro. Eu vou mostrar para vocês depois, ele vai se revelar agora, ele vai traduzir o sonho, e nós vamos colocar do lado a sequência do sonho das estátuas, beleza? Os capítulos 7, 8 e 9 são visões de Daniel, que Deus deu para Daniel em relação ao futuro. As mesmas visões que ele deu para Nabucodonosor da estátua. Só que ele foi uma coisa mais cinematográfica agora. E ele continua assim, Daniel ficou perturbado. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Então ele chegou lá, quem estava perto de Deus, o que é isso? E ele me disse, e fez-me saber a interpretação dos sonhos. Aí, ufa, estou curioso para saber, sim ou não? Leãozinho voando, tigre. E ele fala assim, esses grandes animais, olha só, Daniel capítulo 7, esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão, não é lindo demais? Deus se revelando para esse jovem, que lá que decidiu servir a Deus, honrar a Deus. Bom, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Como assim? Que santos? Que Altíssimo? E o possuirão para todo sempre, e de eternidade a eternidade. Sabe, meu amado, quando eu estava lendo isso, bem arrepia. Por quê? Hoje a gente está preocupado, está preocupado com sobrevivência, sim ou não? Comer, beber, lógico, nós somos seres humanos, projetos, família, sonhos, tem que matar um leão por dia. Mas isso tem nos preocupado de tal maneira que a gente esquece que Deus está no controle, Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo, mundialmente falando. Mas nós nos esquecemos de viver esse reino aqui, agora. E o grande mistério que você, que nós temos que tentar descobrir juntos, é viver a eternidade, o reino de Deus aqui no meio de tudo isso. Pai, eu não tirei do mundo não, pai. Só livra do mal. Fica tranquilo. No mundo vocês terão aflições. Mas é muito lindo. E aí o Daniel fica assim, como assim? Então vai ter um reino, Daniel. Fica tranquilo, tá? Esses 4 animais aí são os reinos que virão. Mas olha, os santos, os separados por Deus, os que procuram servir a Deus, fazer tudo tementes a Deus, eles receberão o reino. E o Daniel, é o coração de profeta. Então, tive desejo de conhecer a verdade. Eu quero saber a verdade. Então agora, se eu cutucou a onça, conta agora. Eu quero saber a verdade. O Daniel quer saber a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu um outro chifre, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. Eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram
Segura aí. Bom, tá legal, você quer saber? Amor, vou te revelar então. O quarto animal será o quarto reino da terra. Isso, Daniel está lá. Daniel está lá na Babilônia, certo? Depois da Babilônia, vem quem? Os medos persas. São reinos, os persas. Aqueles filmes que vocês assistiram mesmo, persas, eles existiram. Então eles vão lá, dominam a Babilônia, né, ficam lá localizados, aproveita e fica lá no mesmo espaço, aproveita a casinha, o MST invadiu, expulsou todo mundo, mais ou menos assim, fica no lugar. E aí dali depois, nos outros livros, né, de Esdras, Neemias, você vai ver o rei Ciro, olha, Deus pediu para vocês ir construir a casa, volta para a terra de vocês. Tudo isso é história e nós não existimos. O Brasil era só um cheirinho. Aí o pessoal vai falar que é um cheiro verde hoje, esse ano, mas não sei porquê. Aí é o seguinte. Oi? Aí o quarto animal, olha só, será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele está falando, sabe de quem? De Roma. E devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços, com as grandes máquinas, os navios, igual você assiste nos filmes. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Quer dizer, é briga de poder, um mata aqui, mata ali. Você tem uma ideia, o Herodes mandou matar a sogra, a esposa também, não foi só a sogra não, mandou matar um monte de a ciumenta, aquele que mandou matar as crianças lá. Você pega as histórias, você fica arrepiado, o cara era mal, muito mal. Irmão, você já chega no culto atrapalhando, jogando as coisas. Não? E aí esse reino proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Você pensa que é fácil? Vai ser fácil na perseguição? A Bíblia vai dizer em Apocalipse que nós seremos perseguidos, e não tem jeito. Aconteceu isso no primeiro século. Está lá, vamos pensar, vamos ficar no primeiro século. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. A Daniel já entrou em parafuso também. Ele vai pedir explicação isso mais tarde, Deus vai dar. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, Daniel capítulo 7, tá? Dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino, e todos os domínios o servirão, ele obedecerão. Está tudo no futuro. E aí, Pedrão? Aqui terminou o assunto. Daniel, chega por hoje, é isso aqui. Quanto a mim, Daniel, chega por hoje. Vai ser, Daniel, chega o assunto, vai. Chega essa visão, vive mais um pouquinho, depois eu vou te dar mais outras visões. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu. Por isso que eu não vou divulgar, e ele divulga do 1 ao 6, e aí Deus inspirou Daniel, de revela isso, vai, para você saber que eu estou no controle. Então, essa mudança de ordem que nós vimos no início, é fantástico você entender isso, né? Nós já estudamos do 1 ao 6, a Cova dos Leões, Daniel, que é a história conhecida, e os capítulos 7 ao 12, tem uma mistura de posição ali. Esse aqui volta 2 capítulos, está lá, antes do 5. Bom, esse versículo, só abrindo um parênteses, Deus falou comigo no início da minha conversão. Eu tinha muitos sonhos, já acordava de madrugada escrevendo, chorava, não sabia o que fazer. Aí eu contava para o irmão que era tradicional, não sei o que é isso aí não, irmão. Eu contava para o outro, deu briga na igreja. Mandaram um pastor me procurar, pastor Batista, no início, pastor Heber. Depois ele fica por o pentecostal. Mas assim, ele conversando comigo, ele falou, irmão, sei que lá mais, tal. Na Bíblia mostrou, não tem dom de sonho. Eu falei, mas conversa com Deus, Ele que está me dando sonhos. Eu não tenho culpa, eu não quero receber. Eu não quero ver. Deus estava revelando, tudo está acontecendo na igreja. É fantástico.
Então, mas enfim, e aí eu chorava, comecei a chorar à noite no quarto. Eu não gosto de fazer isso. Aí o Senhor me dá uma palavra, não sei o que lá mais, chorando, orei e tal, e abri a Bíblia. Caiu em que capítulo? 7. Eu comecei a ler, quando eu comecei a ler, eu chorei, comecei a chorar, por quê? Se você pegar o início do capítulo 7, fala assim, eu, Daniel, tive visões da noite, e acordei e fiz o quê? Escrevi. Ufa! Vou colar em Daniel. E aí no final eu aprendi. Ei, não é para ficar contando para ninguém não, cara. Estou te revelando as coisas, guarda no seu coração. Foi uma lição para mim. Porque você acha que a pessoa na igreja, vou te contar um sonho. E você acha que o pastor, que o líder, que o seu professor tem o dever de revelar o sonho. Quando na verdade eu aprendi, se Deus quiser, Ele te revela. E se Ele te deu um sonho, e você não entendeu, Ele está aguardando. Você quer saber? Porque o Daniel fala, eu quero saber. Daniel falou ou não falou? Daniel quis saber a interpretação, e Deus deu a interpretação. E teve um momento na minha vida, que eu só falei assim, Senhor, eu só vou conversar com o irmão tal, se o Senhor der um salmo, um texto bíblico. Eu não vou contar o sonho para ele. E Deus fez isso. Então, assim, eu sonhava alguma coisa, eu sonhava lá, por exemplo, lá, o fel, tal, um exemplo, tá? E aí aí no mesmo sonho, eu estava na feira, e um exemplo, aí estava assim, no preço lá da fruta, Salmo 51. Aí um sonho, quer dizer assim, e aí entendi, Senhor. Aí eu chegava, fel, dá uma lidinha no Salmo 51 lá, tal. Por quê? Não, só ler, deve ser interessante, tal, Deus quer falar com você. E, nossa, como você sabe? Eu não sei nada, só ler, cara. E desde então eu não conto mais meu sonho para ninguém. Entendeu? Isso já faz 20 anos. Aí, mas por quê? Tem coisas que você não está entendendo o que está acontecendo. Mas Deus está se revelando para você. Bom, resumindo, eu não sei se dá para você enxergar aí. Se não der, por favor, peça para o Fábio depois, ele manda para o seu e-mail, tudo isso, tá bom? Aqui, no capítulo 2, no sonho de Daniel, nós vimos lá que a cabeça era o Império Babilônico, certo? Que estava dominando. Logo no início, o próprio imperador se empolgou. Já que eu sou o cara, vou fazer uma estátua. Mas ele está dizendo, era ele. Depois dele, a história conta isso mesmo. Vieram os medos persas. No capítulo 5, nós vimos isso. No capítulo 5, os medos destronam, né, o Belsazar. Aí, aqui a parte da cintura aqui era o Império Grego. Que era o grego macedônio. Os gregos também dominaram o mundo, era o Império Romano, o Império Grego. Depois do grego vem Roma. E Roma, com as suas ideias mundiais aí, vão tentar destruir lá os cristãos no primeiro século. E daí surge, né, toda essa ideia de anticristo através do poder. O homem se agradou muito do poder, mas aí Cristo veio com aquela pedra e destrona tudo e entra com o reino eterno. E nós temos que entender isso. E aí, nesse capítulo agora, mas aqui esse sonho foi dado para o rei. Então Deus dá sonho para quem não é crente? Ele ama todos. Ele ama todos. Você acha que você é o que? A última bolacha do pacote? Não, nós não somos. Deus gostaria que todos compreendessem. Porque ele amou o mundo de tal maneira, que ofereceu o filho dele para morrer no nosso lugar como sacrifício. Como assim? Então vamos entender. Fica hoje no culto, você vai pensar comigo. Aí, então, olha só, o Daniel, o que o próprio Jesus falou para ele, revelando? Está dando umas pipocadas aqui ou você que está mudando aí? É a minha voz máscula. Aí, nós estamos no capítulo 7. Sou eu que estou afastando aqui, né? A cabeça aqui representa quem? O leão, a cabeça. O urso, ali, o medo persa. E está escrito lá. Depois, o Império Grego. Depois desse dragão feio, com chifre, que fala tudo, é o Império Romano. Que ele alcança, ele vai até 450 depois de Cristo. E aí onde os bárbaros, se você lê o livro da história na escola lá, que os nossos filhos tiram 5, 6 nas provas, que não decoram as histórias da Bíblia, da escola, está aí. Pessoal, isso aqui,
você tem que entender uma coisa. A Bíblia, ela faz parte dos bastidores da história. Procure entender isso. Mas na escola, você já escutou? Você já estudou lá a Mesopotâmia, a Síria, já estudou tudo isso lá, que você não lembra. Você não colou na prova não, né, Bernadette, de história? Não, tá, só para saber. Aí, então, esses animais, só que aí foi uma visão que ele deu para quem? Para o Daniel. Uma visão mais detalhada. Não é lindo demais? Você pensa que acabou? Olha o capítulo 8. Daniel vai passar um tempinho, tá? Passa-se alguns anos. O slide está lá para trás, lá do tempo. E no capítulo 8, olha só. No ano 3º do reinado de Belsazar. Ué, mas não estava já no reino de Dário? Por isso que eu dei o número para vocês. Não dei para vocês os números? E aí, ó, tá capítulo 6. Quem está com o número 7 aí? Dá para mim. Quem está com o número 8? Dá os dois? Você até quer ficar com os duas, mano? Então, no início aqui, nós distribuímos aqui 12 papéis representando cada capítulo. E nós fomos lendo aqui, nós devolvemos. Ó. Então aqui, capítulo 7 e 8. Vamos colocar ordem na casa. No capítulo 8, volta lá antes do 5. É muito lindo isso. No 3º ano, Reinaldo, apareceu quem? De novo em visão a mim, Daniel, depois aquele que me apareceu no princípio. Que princípio? Muito tempo depois daquele sonho dos animais, passa-se um tempo, o Daniel percebe que as pessoas não mudam, ele fica desesperado, ele continua com a vida dele buscando a Deus, jejuando, buscando, praticando o bem, trabalhando, funcionário público, honesto, incorruptível. Por isso que tentaram tramar para jogar na cova dos leões. Os caras tentaram puxar o tapete dele, 120 governadores, sedentos para desviar a verba. Falando sério, está lá na Bíblia isso. O Daniel não dá, o Daniel está coladinho no rei. Nós temos que criar alguma coisa, nós temos que criar alguma lei para derrubar esse cara. E aí, fez o quê? Criou aquela lei para que quem adorasse, quem não adorasse o rei lá, fizesse o quê? Fosse jogado na cova dos leões. Não podia adorar outro Deus. O imperador tinha que ser o cara ali a ser buscado, era um Deus. E aí o imperador persa assina e Daniel, com muita dor no coração, quando o imperador ficou sabendo que era o Daniel, eu falei, o que eu fiz? E deu um testemunho que nós vemos, o imperador, ele antes de jogar o Daniel na cova, ele falava assim, Daniel, o seu Deus vai te livrar. Fala sério, meu. Sabe quando você está desanimado na rua aí? Você é crente? E a pessoa fala, ei, crê em Deus, cara. Deus, a pessoa não sabe que você está só o pó espiritualmente. Aí vem alguém da rua e fala assim, Deus é fiel, né, meu? Porque Deus nos fortalece. Você fala, meu, será que ele entrou no meu Instagram, viu alguma coisa? E Deus usa alguém para falar com você. Usa uma música, um louvor. É Deus te conduzindo. E aí Daniel fica um pouco triste, passa um tempinho, no 3º ano, aí apareceu-me uma visão a mim, depois daquele que me apareceu, lá no princípio. Ok, vamos embora. O que é aqui? Aí, deixa eu ver, está funcionando? Travou aqui. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, porque ele era... Imagina o seguinte, né? Ele era um ministro, né? O irmão deve conhecer esses locais lá. Pois na visão que eu estava junto do rio lá, eu não sei se tem esses mesmos nomes, eu levantei os olhos, olha a visão dele, e vi quem? Um cara? Ele levantou os olhos e viu um carneiro. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de diferenciar carneiro, bode, ovelha. Bom, enfim, vamos ficar aqui no carneiro, porque tem a figurinha dele para você daqui a pouco. E vi um carneiro. E vi que um carneiro estava diante do rio. Até é normal, né? E quando... o qual tinha 2 chifres. Lembra? Chifre significa poder. E os 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto que o outro. O cara era manco. Já o chifre manco. Pensar assim. Aí, o mais alto que o outro subiu por último. Ele subiu um. Então. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente.
e para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Apareceu, então, vai para lá, sai daqui, não vem aqui não, esse território é meu, não é isso? E só para você entender a cena que o Daniel estava vendo, parecia um desenho. E nenhum dos animais podia resistir. Lembra, animais são os reinos, na outra visão? Opa, está vindo um reino aí, que nenhum outro vai poder resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, na qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia mais força no carneiro para se resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou os pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu de sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar saíram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. No primeiro século, os cristãos eram jogados na fornalha, eram perseguidos. Ele está falando do Império Grego, vou dar um spoiler já. Ele está falando que existia o Império Grego, que ninguém podia resistir, mas de que depois veio um outro, que é esse bode aí, que era o Império Romano, e destruiu, e perseguiu. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No ano 70, Jerusalém é destruída, perde o templo, na revolta dos judeus contra os romanos. Isso é história, está nos livros históricos isso. E o exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez ia prosperar. Depois, ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? E da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Até quando vai durar isso, o sacrifício e tal? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu, é um tempo, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Olha lá, ele foi atrás. Outra visão, eu quero saber o sonho. Ele foi atrás de quem? Ele era o cara. Ele tinha que buscar quem? Deus. Eis que se apresentou diante de mim como um semelhante àquele homem, lá no início, todo de branco. E eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a visão. Deus enviou o anjo Gabriel para dar para ele a visão, o significado. Eu acredito, não é uma heresia isso, é uma opinião minha, certo? Que o Daniel, ele olha para mim, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sigo Deus. Assim como Paulo falou, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu acredito que ele está lá, dando exemplo, ensinando, buscando na honestidade durante a vida e tal. E ele vê que as pessoas estão no conformismo, comodismo. Ele fica desanimado. Aí Deus não desanima não, cara. Vai piorar. Depois desse reinado aqui, vai vir os gregos, olha lá. Tá bom? E depois dos gregos, que vão achar que pode tudo, virão os romanos. Esses vão poder um pouco mais. Eles vão até perseguir os santos do Altíssimo. Eles vão se empolgar, vão achar que é a lei. Porém, existe um reino eterno do Altíssimo. E aí Deus manda o Gabriel dar a mensagem para ele. Bom, Daniel fala, e veio perto de onde eu estava, quem? O anjo Gabriel, está aí. E vindo ele, me amedrontei.
e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do... É o futuro. Deus se revelando para alguém. Calma, eu estou no controle. Essas coisas vão acontecer, mas eu nunca deixarei você sozinho. É fantástico isso. E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me disse: levanta, cara, fica em pé. Muda de posição, muda de ideia. Vem cá, Deus está te revelando. Olha o privilégio que você tem. Olha, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado, ao fim. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reinos da Média e Persa. Olha lá. É o medo de Persa. Eu falei o quê? Grécia. Está vendo? Ainda 2 ainda. Volta para lá. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Depois desse vai vir outro. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Quando o Alexandre o Grande, lá pela Grécia, vem e conquista tudo, depois ele acaba morrendo lá, é dividido o reino, quebra o poder. Então quebra um pouco a eficácia do poder dele. Aí Roma se aproveita e vem embora. E ele se levantará um rei feroz de semblante, e ele será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe é prover, para fazer o que ele quiser. E destruirá os poderosos e o povo santo. Roma, está lá, os outros reinos, Grécia, voltou atrás. É o seguinte, deu o poder, vamos embora, é contra, está fora. É assim, meu. É contra, foge, se exila. Sim ou não? Você acha que mudou a estratégia? É sempre a mesma. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Roma vai se levantar contra eles, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci. Olha só, presta muita atenção nessa parte aí, viu? Quando você envolve com coisas espirituais, isso é detalhe importante isso. E eu, Daniel, enfraqueci e estive o quê? O espiritual interfere no seu físico, o natural. Quando você se envolve nas coisas espirituais de Deus, servindo a Deus, parece quebrado, você apanhou, mais ou menos assim, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, fui trabalhar normalmente, levantei, fiquei doente, peguei o atestado, não descontou. Não é isso? E fui trabalhar e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Eu preciso hoje, vou pedir, que oração? Vocês me dão 5 minutos? Só para ler? Sabe por quê? Desculpa, sabe por quê? Porque eu preciso terminar esse capítulo hoje, para você entender que os 3 estão ligados. Você segura 5 minutos? É autoexplicativo, entre aspas, tá bom? Por quê? O Daniel capítulo 9, quem está com o número 9 aí? Só até o 9. Depois, o que sobrou é na sequência. Só para você entender, esses 3 estão interligados. Obrigado, Zé. O Zé está sincerete hoje aqui, vai ganhar um bombom. Aí, por quê? Presta atenção rapidinho. O Daniel, ele está falando, Senhor, eu acredito assim. Sabe você conseguir dar um spoiler do futuro e saber que os seus irmãos vão morrer, vão ser sacrificados. Olha que loucura, aqueles que forem iguais a você em atitude, sofrerão perseguição, morrerão. Para quem você vai oferecer esse evangelho? Ou é tudo prosperidade, seguir a Deus?
E o Daniel então está ali. E aí, olha só, no princípio do rei Dário. Então, quando o Dário assume, lá no capítulo 5, nós já lemos quem? O capítulo 6, sim ou não? Mas foi bem no princípio, está ali no paralelo. O Daniel provavelmente, guarda esses sonhos e visões. Em algum momento Deus falou assim, não, escreve, Daniel, publica, pode publicar. Nesse sentido. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linguagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus são os babilônicos. Olha só rapidinho, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, entendi que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias. Daniel, ele estava estudando, buscando a palavra, e quanto mais você busca, mais Deus se revela. Como Deus não fala comigo? Fala. Vai buscar, é na proporção da sua entrega. Está aqui, mas eu vou ler tudo isso? Vai. Deus vai se revelar. Mas quando? No seu tempo, devagar. Uma porção diária. Você não tem café da manhã? Vai, café da manhã, Gigi, café da manhã e come, hein? Café da manhã, leva um lanchinho para a escola, leva ou não leva? Leva. Almoço, à tarde se bobear, come a tarde inteira, aí tem um lanchinho da tarde, ainda janta e se bobear. Sim ou não? É a porção diária. Então você tem que habituar o seu corpo espiritual, sua mente, nesse alimento. Eu preciso... Ou não, para. Vocês que sabem. Fel, pode continuar 5 minutos? Você deixa? Porque assim, aí, olha só, então no primeiro ano desse rei, que esse rei, ele tornou o Daniel governador, lembra? Dos 3. Colocou 120, mas o Daniel ficou lá como ministro. E os caras tinham que prestar conta para eles. Ele era honesto, os caras queriam derrubar, puxar o tapete dele. E o que ele faz? Os caras inventam uma lei, joga na cova. Aí Deus fez os leões jejuar. Não tem um louvor assim? Os leões jejuaram, Daniel foi liberto da cova dos leões. E aí, naquele ano, ele teve um sonho, uma visão, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava estudando a Bíblia, do Antigo Testamento só. E lá, ele leu o livro do Jeremias. O Jeremias... Provavelmente ele conheceu o Jeremias. Ele era garoto ainda. O Jeremias estava lá, em Jerusalém, pregando lá. É fantástico isso. E aí Jeremias fala assim para o rei, olha, não vai lutar contra a Babilônia, porque eles vão vencer. Deus cansou de vocês, cara. Vocês fizeram tanta besteira, que Deus falou assim, não tem mais jeito. Você quer ser tanto igual ao seu inimigo, que você vai ser igual a ele. Você vai ser dele. E aí leva. Aí o Daniel está lá, estudando, nunca deixou de estudar, e ele leu, onde? Lá em Jeremias 29, eu vou ler só rapidinho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus, a todos os cativos, dos quais fiz transportar de Jerusalém para... O Jeremias vai escrever ali, manda esses caras ler lá na Babilônia, fica aí, vocês não vão voltar. Olha que loucura. Aí o rei falou, como assim? Não, vocês vão ficar lá, vocês vão aprender lá, vocês vão ver uma outra coisa. Cada um tem um campo, né, uma escola. Vocês vão ficar lá, foi escrito para eles. Edificai casas aí, habita, plantai jardins e comei do seu fruto. Fica aí. Tornai mulheres, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos. Dá tempo, viu? Você vai ver, você vai ser avô aí. Das filhas e filhas, dais filhos aos maridos, para que tenhas filhos e filhas, e multiplicai-vos. E não vou diminuir isso. Quer dizer, você vai ser preso lá para a Babilônia, vocês vão ficar 70 anos aí, pode criar o seu comércio aí, fica aí, cara, vocês não vão voltar. Mas estava escrito lá. E quem achou? Daniel. E ele estava lutando, e Deus, Daniel, você quer mais? Quero. Deus mostrou para ele isso. Já estava lá? Já. Mas Deus se revelou naquele momento. Às vezes você já leu a Bíblia e não entendeu o que você leu. Aí Deus vai permitir que você aconteça alguma coisa na sua vida, para quando você participar de um culto, ou de alguma celebração religiosa, vai ler um texto e fala, Deus está falando comigo.
E aí você vai entender que Deus fala. E ele fala assim, ó, eu procuro a paz aí da cidade para onde vocês foram transportados em cativeiro. E orai por ela ao Senhor. Ora pela Babilônia aí. Porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que fica sonhando aí. Nem tudo é Deus. A Deus, eu vou dormir com uma feijoada, com o barrigão lá, você vai sonhar mesmo. Nem dorme. Por quê? Eu só comi 3 pizzas. Não consigo dormir. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque o bem, olha que lindo isso, você tem que guardar isso, tá? Você tem que guardar esse versículo. Você vai passar por um tempo difícil, mas você vai aprender lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre o seu respeito, sobre vós, sobre o vosso respeito, diz o Senhor. Os meus pensamentos são pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vou parar por aqui. Não vai estender muito. Aí na próxima semana a gente termina esse capítulo. Esse capítulo é profético. O povo estava passando, se você ler em casa, você não quer terminar. E já vai te puxar por 9, por 10, por 11, por 12, e é uma sequência. Então Deus dá para esse homem que está buscando ser exemplo, buscando praticar o que ele lê. E Deus se revela através da palavra. Você quer saber mesmo, Daniel? Aí estudando, olha, achei o que eu queria saber, o tempo. A palavra te revela. Então você precisa estar no meio de pessoas que buscam viver a palavra. Mas não teoricamente, na prática. E você só vai entender se essa pessoa é cristã de verdade ou não, se você conviver. Por isso que não existe cristianismo fora de uma igreja. É aqui que os santos se convivem, planejam para ser cristão lá fora. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Quero convidá-los na próxima semana. Nós vamos terminar de ler o livro de Daniel. É bem lindo, é uma sequência. Esse capítulo agora aqui, Deus vai se revelar de uma maneira tão profunda para Daniel. Fala assim, não se preocupe. Cristo virá. Jesus virá. As pessoas vão pensar que vão derrotá-lo, mas tudo faz parte do meu plano para um reino espiritual, uma vida eterna que eu quero viver com vocês, tá bom? Obrigado pela sua presença e nós podemos descansar um pouquinho, que Deus vai continuar falando conosco daqui a uns 30 minutos, amém? Obrigado. As mamães curiosas podem ir lá, cara.